Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana Jesus Paixão, tenho 31 anos e este canal aqui é dedicado a falar de Deus de forma direta ou indireta, né, para qualquer tipo de pessoa. Só vou deixar um adendo aqui que eu sou cristã, católica, apostólica, romana, então sim, aqui tem base católica, né? Então só para deixar bem claro aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto e vamos ter uma colaboração aqui de um react, né, sobre a crise na igreja. Que crise que a igreja tem? Você já deve ter ouvido falar aí sobre crise, né? Muitas pessoas falam que a crise é por conta da teologia da libertação, outros falam que é por conta da extrema-direita, outros dizem que é por conta da corrupção, de pedofilia, enfim, cada hora a gente ouve uma coisa, né? Vamos definir então qual que é a crise na igreja? Vamos definir. Mas antes eu preciso pedir para você dar aquele seu joinha maroto, porque ele nos ajuda muito aqui no canal. E também que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que acreditam ou ficam falando aí das crises na igreja. Bom, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal, né? Não esquece de se inscrever. Mas eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui. Os comentários de vocês são sempre muito bem-vindos. Se você compartilhar sua experiência, alguma questão aí que aconteceu com você, óbvio. Mas, por favor, tenha muito respeito, amor, caridade, misericórdia com qualquer pessoa que for responder aqui, principalmente com a pessoa que está gravando o vídeo, que vocês não precisam desmerecer nem degladiar aqui, tá bom? Críticas são bem-vindas, mas desde que feita com muita responsabilidade e também amor e misericórdia. Combinado? Bora pro vídeo? Bora pro vídeo. O vídeo de hoje a gente vai reagir aí, que é um vídeo muito legal, que eu acho que eu já assisti trocentas vezes, que é do Santa Carona. O Santa Carona, ele é comandado aí pelo Guilherme K2, é um canal de YouTube, perfil no Instagram, influencer católico, nem sei se ele se acha assim, mas, né, enfim, tem uma livraria católica e ele também tem uma base de formação de catequese muito boa, tá? Então, esse vídeo já tem aí há um ano, né, um ano mais ou menos, e ele fala sobre a crise da igreja e que eu acho que vale muito a pena a gente reagir e refletir juntos. Vamos dar o play? Então vamos dar o play. 3:25. Sim, a igreja está passando por várias crises, não só uma. Pode ser que elas tenham a ver umas com as outras, mas pode ter certeza, não é só uma. E eu posso listar várias para você poder entender. Uma delas é a teologia da libertação, que todo mundo sabe que de todas as heresias católicas, talvez essa seja uma das mais fortes dos últimos tempos. E, para ser bem sincero, eu acho que ela tá morrendo. Ah, morre, diabo! Aí você pode virar e falar assim, Não, mas tem muito padre fazendo coisa errada. acontece que a gente tá muito acostumado a pegar tudo que acontece de errado e falar que isso é teologia da libertação. E não, esses padres que ficam aí abençoando suco de caju e pipoca são cada vez menos no Brasil. Acredito, por mais que na sua diocese pareça ser diferente, E eu só me balançando. tá acabando, tá ficando cada vez mais fraco. Mas existem outras crises muito fortes acontecendo hoje na igreja. Nós temos hoje uma crise moral no clero. Tem muitos padres que estão deixando muito a desejar e você sabe muito bem do que eu tô falando. Se você não é de igreja, você deve estar pensando assim, Você tá falando da pedofilia. não, tem mais coisa aí, não é só isso. Nós estamos vivendo uma crise de catequese e essa eu acho que tá no auge, porque a gente nunca teve católicos tão mal catequizados na história da igreja. Eu acho, pelo menos. A gente está passando por uma crise na Alemanha de insubordinação terrível e alguns meses atrás vocês viram lá o que aconteceu. Padres praticamente manifestando contra o Vaticano porque ele fez uma nota contra o casamento gay. Nós estamos passando por uma crise litúrgica e não, eu não tô falando aqui da teologia da libertação. Tem padres que não são da teologia da libertação e mesmo assim celebram más missas. Infelizmente, não que essas missas sejam inválidas, porque como eu já falei pra vocês, para uma missa ser inválida, o padre tem que querer demais. Mas a gente sabe muito bem que as igrejas estão deixando a desejar nesse ponto. A gente teve a campanha da fraternidade desse ano, que foi, diga-se de passagem, vergonhoso. Sem falar da ascensão do raditradismo e do sede-vacantismo, que são basicamente ali coisas muito parecidas hoje no seio da igreja. Percebeu? É mais de uma crise que está acontecendo. E isso me preocupa, porque às vezes a gente olha tanto para uma crise e fala, ah, teologia da libertação. Não, mas não é só ela. Tem muito mais coisa acontecendo. Então, antes de tudo, eu queria deixar claro. Eu sei que essas crises acontecem na igreja. E elas são muito graves. E a gente precisa ficar preocupados com elas. Mas
aqui eu venho com uma pergunta. O que objetivamente você pode fazer para combater isso? O que você, aí dentro da sua casa, no seu quarto, pode fazer de efetivo para combater essa crise? Porque eu vejo que vocês estão preocupados, e eu também tô. E aí eu vejo muitos de vocês fazendo cursos sobre crise na igreja, lendo livros sobre o assunto, se aprofundando em detalhes e documentos. Mas será que é assim mesmo que a gente vai conseguir fazer alguma coisa? Será que, olhando para a história da igreja, a gente não pode ter uma noção do que outros católicos já fizeram e aplicar para nossa vida? Porque eu vejo que hoje muitas vezes a gente fica usando como referência atitudes que são políticas. A gente olha para a igreja, vê as crises nela e a gente resolve fazer abaixo-assinado. Resolve fazer manifestação com cartaz, notas de repúdio, ou se você não tá organizado num grupo, você vai no máximo xingar no Twitter. Deixa eu te contar uma coisa, essas coisas não funcionam na igreja, porque a igreja não é uma democracia, e eu vejo que isso é muito difícil para as pessoas entenderem. A Igreja Católica não é o Congresso Nacional. Eu vi, por exemplo, agora católicos comemorando porque foi votado por de cento e tantos votos que o Biden não ia comungar. As coisas na igreja não funcionam assim. Não existe um grupo de deputados católicos que decidem as decisões para lá e para cá. A igreja não é uma organização política como o Brasil, como a gente está acostumado. Então você pode fazer manifestações, você pode fazer abaixo-assinado, você pode sair com cartaz. Sabe o que isso vai mudar? Nada. Não perda de tempo. Porque o bispo que tá lá na sua diocese, ele não tá lá para uma eleição. E digas de passagem, será que ele é realmente o problema? Agora vamos mais fundo do que isso. Nós leigos, eu e você, não temos competência para agir nesses problemas diretamente. E vamos entender a palavra competência, porque aqui no Brasil a gente costuma usar as palavras de uma maneira um tanto afetiva e não com o significado dela. Eu não entendi o que ele falou. Não compete a nós, ou seja, não é função do laicato, meu e seu, agir diretamente. Então não adianta que nós, católicos, façamos um sindicato católico, ou um grupo, ou um centro, ou uma confraria e deponha um padre pedófilo. A gente não consegue fazer esse tipo de coisa, porque não é nossa competência. E aqui vem a minha primeira reflexão. Já parou pra pensar que se a gente não é o bispo da nossa diocese, talvez seja porque o próprio Jesus não desejou assim? Olha, por mais que as pessoas tenham críticas aos seus bispos, deixa eu te contar uma coisa. Por incrível que pareça, ele é mais competente para cuidar desses casos do que você, porque o seu bispo é o seu bispo, não é você. Por mais estranho que seja eu falar isso, vale lembrar uma coisa. Quem rege a igreja é o Espírito Santo, e é ele quem define essas coisas. Por mais que haja política na igreja, e por mais que seja difícil para eu e você acreditar nesses pontos, olhando tantas crises, e a gente pensa, nossa, será que realmente é o Espírito Santo que tá na igreja? Estuda a história da igreja, que você vai entender que é, por incrível que pareça. Mas aqui nem é o ponto principal desse vídeo. Vem comigo que você vai entender aonde eu quero chegar. São José Maria Escrivá viveu crises na igreja. E eu me recordo de uma entrevista que eu fiz com o padre Rafael, há pouco tempo atrás, que morou com ele na mesma casa. E ele contou num dos trechos mais emocionantes da entrevista, um dia que ele entrou numa sala onde estava só ele e São José Maria. São José não foi cumprimentar ele, ficou de costas. E quando o padre Rafael chegou, ele percebeu que São José Maria estava chorando. Isso acontecia com frequência, porque São José Maria sofria muito com as crises da igreja. Não somente de ver a igreja sangrar por dentro, mas porque ele também era alvo desses ataques. E ele sofria literalmente, diretamente com as crises da igreja. Contas também que certa vez São José Maria Escrivá foi rezar o credo. E no meio da oração, ele falou: creio na Santa Igreja Católica, apesar de mim e de ti. Falando para um amigo dele. Creio na igreja, apesar de nós, pecadores. Aí tá um santo que soube viver cada um dos seus problemas, cada uma dessas crises da igreja. E qual que é a frase de São José Maria para isso? Qual foi a resposta para isso? São José Maria dizia o seguinte: essas crises mundiais são crises de santos. Gente, depois confere o vídeo completo lá, porque esse vídeo, ele assim, são várias porradas. É um UFC, assim. Mas é uma porrada muito boa. Isso daqui não é julgar, né? Isso daqui não é acusar, porque em relação à Carta da Renovação, em relação à CNBB, muitos irmãos acabaram... Muitos não, né? Alguns irmãos colocaram no comentário: ai, você tá julgando, ai, você tá acusando. Não, gente, isso não é acusação. Nós também somos convidados a exortar com amor, misericórdia, compaixão, né? Esses vídeos são exortações, tá?
naquilo que eu, como leiga, posso fazer, que é usar o YouTube, né? E aqui ele também, ele exorta de uma forma, assim, muito de Deus, muito conduzido pelo Espírito Santo. E até no final do vídeo ele traz essa reflexão, né? Ele fala, o que você tem feito na sua paróquia? O que você tem feito na sua família? O seu trabalho, ele está atrasado? As suas notas na escola, como que elas estão? Você já definiu sua vocação? Você serve na paróquia? Você ajuda a paróquia? Você, por um acaso, senta com o padre e entende o que ele está falando? Você ora? Como está a sua oração? Oração do Santo Terço, sua formação, né? Acho que eu já falei em alguns comentários aqui para algumas pessoas, que alguns às vezes fazem exatamente isso que ele falou, né? Ah, é teologia, ah, é inovação, ah, é não sei o que, ah, é neopentecostal, enfim. Esse é o problema da igreja, o problema são os bispos. Mas assim, gente, problema existe muito, né? E foi o que ele falou, muitos santos já viveram inúmeras crises, inúmeros problemas, né? Como na sua realidade você pode não mudar a igreja, mas levar Cristo para as pessoas, né? Na sua realidade mesmo, dentro da sua casa. Às vezes dentro da sua casa você não fala com alguém da sua família, você fica batendo pé, você fica o dia inteiro dentro da igreja, mas quando você chega dentro de casa, você não olha para a pessoa, você não ajuda os seus pais nos afazeres de casa, você só briga, você não tem um momento de diversão. Então, ser cristão é isso, né? Não adianta ter só a catequese, não adianta você ler o catecismo da igreja, saber a Bíblia de cor e salteado, né? Que agora muitos católicos estão com essa mania de usar a palavra de Deus, né? Para exortar, acusar ou até julgar os irmãos, mas você não colocar ela em prática, né? Já falei aqui sobre a série do The Chosen, né? O The Chosen, ele é uma série muito boa e que ele nos ensina a vida prática, assim. Acho que a maior reflexão é o que Jesus faria nos nossos tempos, no nosso dia a dia. Porque lá mostra Jesus, assim, na vida com os discípulos, como eram os discípulos brigando, tendo desavenças, e Jesus lá, né, daquele jeito que nós conhecemos muito bem na Bíblia. Tem muitas passagens que são demonstradas lá e que trazem melhor pra gente toda essa visão e uma grande reflexão. Então, de verdade, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a trazer essa reflexão e mais do que uma reflexão, uma ação verdadeira de cristão. Então, depois vai lá, confere o vídeo do Santa Carona, se inscreve no canal deles, confere o Instagram deles também, eles vivem respondendo lá a caixinha de perguntas, né? Vale muito a pena, são perfis como esse que fazem com que a gente busque ser cristãos católicos e até pessoas melhores. Se você não é de igreja e chegou até aqui, né, continuou comigo até o final do vídeo, eles nos ensinam muito também a sermos pessoas melhores no nosso dia a dia, que é muito o que Jesus nos propõe dentro da Bíblia, tá bom? E aí, o que você achou desse vídeo? Se você tá aqui até o final, porque eu sei que tem gente que já ficou com tanta raiva e desligou, saiu, mas o que você achou desse vídeo? Você concorda com ele, não concorda? Como você vive a sua prática? Você serve na paróquia? Deixa aqui qual pastoral, movimento ou grupo você faz parte da paróquia, ou até mesmo compartilha aqui sua experiência e dificuldades dentro da igreja. A gente gosta muito quando vocês compartilham. Não esquece de dar o seu joinha aqui, compartilhar esse vídeo e também o vídeo lá do Santa Carona com outras pessoas, né? E não esquece de se inscrever no canal, porque tá vindo muitos outros vídeos por aí. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!